Então, hoje nós vamos para a página 15, aula 6. Então, falta 6 que nós vamos fazer hoje, a 7 e a 8 a gente finaliza a apostila. Página o quê? Senilo, página 15. Olá, 15. Senilo. Isso, Felipe. Aula 6, classe 6, tá? Graças. Por nada. Pois é, né? Aqui o Felipe falando que eu tinha emprego de astronauta. Eu consegui colocar um plano de fundo aqui para vocês hoje. Ai. Quem sabe assim, né? A gente, como professor, a gente já viaja bastante, né? Só que não sai do lugar. Como astronauta, de repente, eu posso conhecer vários lugares, né? Amores, então, ó, página 15, aula 6, tá bom? O que nós vamos ver aqui nessa aula? Expressar conselhos, visitas turísticas. Então, nós vamos ver algumas estruturas, algumas expressões em espanhol que nós utilizamos para dar conselho. A gente sempre faz isso, né? Quando nós temos um amigo, uma pessoa que é próxima e tem algum problema, precisa de alguma ajuda, você sempre dá um conselho. Então, nós vamos ver aqui, né? Isso é normal no nosso dia a dia. E nós vamos ver aqui em espanhol algumas palavrinhas que são utilizadas que nos traz essa ideia, né? Que são características desse tipo de situação, aconselhar alguém, tá bom? Aí vocês têm aí no início da página 15 uma imagem de uma azafata, uma aeromoça, que quando nós vamos viajar, temos várias instruções que elas dão, né, para que a gente prossiga o voo, todo mundo confortável, né, todo mundo tranquilo. Então nós temos lá, senhora, então ela está falando lá para uma passageira, né? Le recomiendo que se ponga el cinturón de seguridad. Então, quando nós vamos viajar de avião, o avião vai decolar ou pousar, eles sempre nos pedem para que a gente coloque o cinto para que, se tiver algum pouso mais forçado, né, ou uma decolagem um pouco diferente, que a gente esteja ali seguro, atado ali, preso no cinto de segurança. E depois, né, ao lado eles falam, senhores pasajeros, ustedes no deben prender sus móviles hasta el término del aterrizaje. Então, quando nós vamos viajar, é muito comum que a gente pegue o celular, tire foto, mande mensagem o tempo todo, né? Ainda mais quem não viaja constantemente, que eu acredito que seja o nosso caso. A gente viaja com sorte uma vez ao ano e nem sempre é de avião. Então, quando a gente faz um tipo de viagem como essa, né, é tão fora do comum que a gente gosta de registrar. Só que quando. Professora? Oi, Felipe. Desculpa, você está falando? Sim, mas pode falar, diga. Eu só viajei de avião 2 vezes na vida. Eu viajei também 2 vezes até o momento. E olha que eu tenho bem mais idade que vocês, né? Penso. Então, vocês ainda têm um bom tempo pela frente para poder viajar mais. Mas não é comum, como eu estava falando, né, Felipe? A gente aqui, nós, viajarmos de avião. Por quê? A gente viaja normalmente nas férias, né, em julho ou no final do ano, e muitas vezes não é para um lugar tão longe assim que precise ir de avião. Dá para ir de ônibus ou de carro mesmo, que a maioria costuma ir para a praia, ou para o campo, ou para a casa de algum parente que não mora tão longe, né? Uma Mas, vez, eu para ir de avião, eu fui lá para Bahia. E para voltar eu também tive que ir de avião. aí pode falar, desculpa, te cortei. E, prof, Entendi. dá uma sensação meio boa, mas também uma sensação meio ruim quando você vai de avião, né? Não? É, Sei lá, fica lá um pi na sua cabeça. sim, Dá um pouco sim. de dor de cabeça. Dá um pouco de enjoo também. Sim, dependendo da viagem, do momento em que você viaja, por exemplo, se é de manhã, se tem que acordar muito cedo, ou se é de madrugada, porque às vezes é mais em conta de madrugada, né?
a gente pode ter alguma sensação diferente. O Senilo colocou que ele nunca viajou de avião. Olha só. Eu achei que você já tinha viajado, Senilo. Mas não. Quem já viajou, pode colocar aqui, ó, no bate-papo para onde foi, como que foi a experiência, tá bom? Enquanto a Pro vai falando para vocês sobre a aula de hoje. E aí, daqui a pouco a gente vai lendo as experiências de vocês. Então, como eu estava falando, quando a gente decola, né, ou aterrissa, eles sempre pedem para desligar os celulares, porque pode causar alguma interferência nos comandos da aeronave, né? Então, é sempre bom, nesses dois momentos que são os mais importantes, gente, decolou e aterrissou, desligar mesmo, não é só deixar o celular ali paradinho, mas desligar ele para não ter, né, nenhuma interferência aí. A Sara também nunca viajou de avião. Ah, a gente vai ter que marcar uma viagem, todo mundo junto. Já pensou? No terceiro médio? De avião, hein? Vamos. Nossa, seria legal. Formatura, gente. Olha, seria o máximo. Eu iria amar. Eu já viajei de avião, mas já faz muito tempo, então a sensação é sempre nova. Vamos pensar. Então, o que nós temos aqui na página 15? Alguns diálogos, né? Começa na página 15 e na 16 continua. Nesses diálogos, gente, tem uma palavrinha grifada, que é justamente a que nós utilizamos em espanhol para aconselhar, tá bom? O Vinícius, ir para Disney, um sonho meu, França. Eu tô pensando aqui com uma coisa aqui no Brasil mesmo, menino. Não tenho cacife para tudo isso, não. Já pensou? Todo mundo na Disney? Ai, gente, seria maravilhoso. Vamos jogar na Mega Sena. Se alguém ganhar, e pronto, fechou. Tô dentro. Acho que só assim, né, pra gente ir. A chance de a gente ganhar é de 1 entre 1000. Pois é, né? Olha, nós somos aqui, vocês são em 20, 21, 22 pessoas. A chance já aumenta um pouquinho, né? Quem sabe? Olha lá, vocês postando aqui, tá tudo de bom. Meu Deus do céu. Mas é isso aí. Vamos lá, então. A Pro vai ler aqui o diálogo para vocês. Pode ir postando aqui que depois a gente vai lendo. E acompanhe, então, a leitura, tá bom? O primeiro é durante el vuelo, né? La azafata, como eu falei para vocês, que é a aeromoça, e ele estudiante, que é o passageiro, né, que está lá no voo, tá bom? Hola, buenos días. ¿Qué deseas para el almuerzo? Buenos días. ¿Qué opción me recomienda? Te recomiendo pollo asado con puré de papas. Está bien, señorita, acepto. ¿Y qué gaseosa tiene? Hay Coca-Cola, Inca Cola y Guaraná. No conozco la segunda. ¿Puedo probar? Claro, te traigo la segunda. Claro, te traigo en seguida. ¿Deseas con hielo? No, gracias. Aprovecho para decirle que en mi asiento no hay auriculares. Poderia trazer-me por favor? Auriculares, gente, são os fones, tá? Só cortando um pouquinho aqui. Quando a gente vai viajar no avião, normalmente na frente, né, tem um pequeno televisorzinho que vocês podem ouvir música, ver algum filme, alguma coisa. E tem os fones, né? Porque não é todo mundo que quer ouvir, tem gente que precisa descansar ou prefere descansar. Então, tem sempre os fones de ouvido, que são os auriculares, tá? Debes abrir la tapa de la mesilla del respaldo de adelante. Sim, aqui está, graças. Então, sempre fica na parte da cadeira da frente, né? De quem está sentado à sua frente, você puxa, abre ela e pega lá os fones de ouvido, tá bom? Aí, na página seguinte, na 16, então, nós vimos aqui que foram grifadas duas palavrinhas, né? Te recomendo, que foi a aeromoça que falou, e debes abrir,
que também é uma fala dela, é um conselho, né? Eu te recomendo e você deve abrir. Aí nós temos na página 16 um outro diálogo bem curtinho agora, né? Antes del aterrissage. É o aviso lá do piloto, que é o comissário de bordo. Senhores pasajeros, dentro de unos instantes aterrissaremos y les sugerimos que permanezcan sentados y coloquen el respaldo de sus asientos en posición vertical. Por cuestiones de seguridad, les aconsejamos que apaguen sus aparatos electrónicos hasta la parada total del avião. Então, aqui eles falam que, né, dão as sugestões lá, né, para a gente colocar o cinto de segurança novamente, colocar o assento, tem gente que fica meio deitadinho, né, colocar o assento na vertical, sentar-se de maneira ereta, né, e também desligar o celular, como a gente já tinha visto antes, que é muito importante, tá bom? E aí, ainda na página 16, a gente tem assim, ó, como você deve ter visto, né? Vocês ouviram aqui nos diálogos, nós recebemos e damos conselhos. E para isso, nós usamos as seguintes estruturas. Por exemplo, né, nós podemos utilizar o verbo aconselhar, que é aconselhar. Eu lhe aconselho que. Eu lhe aconselho que, tá? Recomendar. Eu lhe recomendo. Sugerir, aí o verbo sugerir a gente vai utilizar com a palavrinha que, né? Eu sugiro que abra, né, la maleta, por exemplo, tá bom? E o verbo deber. Usted debe abrir la maleta ou usted deveria abrir la maleta. O verbo pode estar no condicional, que a gente já estudou a respeito desse tempo verbal, que é justamente essa ideia aí, né? De condição. Você deveria abrir a maleta, por favor, né? Então, aqui nós temos alguns verbos que nós utilizamos com essa ideia aí de sugerir, recomendar, dar conselho, né? Pedir alguma coisa ou, né, dar alguma coisa, que é uma sugestão, por exemplo, tá? E aqui, o outro quadro, eles retiraram do texto algumas palavrinhas, né? Que a gente pode utilizar. Então, por exemplo, aqui no número 1, le recomendo que se ponga. Eu lhe recomendo que ponha, que era o cinto de segurança. Na 2, ustedes não devem prender, ou seja, vocês não devem ligar o celular durante, né, a subida ou a descida, a decolagem ou a aterrissagem. Te recomendo na 3, na 4, debes abrir, na 5, les sugerimos que permaneçam, e na 6, les aconselhamos que apaguem. Então, são frases que foram retiradas desses dois diálogos que eu li agora há pouco para vocês, tá bom? E aí nós temos um exercício, hora de praticar. Tudo bem até aqui, gente? Tranquilo? Alguma dúvida? Tudo bem? Não, tudo bem. Tranquilo. É bem parecido com o português, então acho que não vai ter problema, né? Então, vocês têm algumas situações aqui, e agora vocês vão, então, aconselhar essas pessoas, sugerir, recomendar algo para que elas consigam resolver esses probleminhas, tá bom? A primeira, a pessoa que ela tem medo de fenômenos atmosféricos, como trovões, raios, tempestades. Então, vocês vão sugerir, aconselhar ela a fazer alguma coisa diante dessa situação. Como que ela pode reagir? O que que ela pode fazer, né? Diante de uma tempestade que ela vai acontecer. Então, como que vocês sugerem, ou melhor, o que vocês sugerem para que ela faça, tá bom? Na B, essa pessoa tem medo do escuro na hora de dormir. Então, o que que ela pode fazer para esse medo, ó, ir embora? Que sugestão vocês dão a ela? Na C, ela tem medo das provas de recuperação, né, na escola. Então, que conselho vocês dariam para que ela não fique de recuperação? Só assim ela não vai ter medo das provas, não vai precisar passar por essas provas, né? E na D, ela tem medo de ficar
obesa, né, de engordar muito, porque ela tem, igual agora a gente na quarentena, acredito que vocês também tenham se alimentado mais, tenham comido mais, né? Tenho até dormido mais, porque a gente não precisa levantar tão cedo para a escola, e à tarde a gente pode tirar um cochilinho. Então, tudo isso nos ajuda a dar uma engordadinha. Então, tem pessoas que já são mais gordinhas, têm medo de ficar cada vez, né, mais pesadas e ter problema de saúde. Então, o que vocês sugerem a essa pessoa para que ela não ganhe mais peso e não fique obesa, tá bom? É bem tranquila, as situações assim são bem reais, né? Então, vocês vão escrever as sugestões de vocês para cada uma. Depois eu vou chamando um por um e eu vou pedir para que vocês leiam uma sugestão, qualquer uma que vocês queiram, tá bom? Que eu faça a correção em espanhol. Quem não quiser falar e quiser escrever no bate-papo, não tem problema. Mas só espere eu chamar, fazer pela ordem, para que não fique muito bagunçado, né? A resposta de vocês e a minha correção, tá bom? Então, por enquanto, é essa atividade. Eu vou pausar. Português mesmo, Pro? Pode falar. Eu te aconselho a você dormir com um abajur ligado. Uhum. Então, vocês, em espanhol, né? Te aconselho que duerma. Abajur, você pode colocar lâmpada ou escrever em abajur, porque é uma palavra que vem do francês. Então, quando vem de outra língua, normalmente a gente não muda, tá bom? Te aconselho que duerma com a lâmpada encendida. Ou el abajur, né? Encendido, tá bom? Muito bem. Tá bom, Pro, obrigada. Nada. Novaga, você fez, querido? Pedro Novaga, tá me ouvindo? Tá fazendo. Então, escreve aqui no bate-papo que eu vou passar para Ana Clara, tá bom? Mas eu quero ver sua frase, nem que seja em português, e eu passo para o espanhol. Ana Clara. Mesma coisa, então. Você e o Pedro escrevam a frase de vocês em português, que eu vou passar para o espanhol para a gente poder fazer essa correção, tá bom? Ellen. Oi, Pro. Eu já escrevi aqui a frase lá em espanhol, que é lá a última lá do medo de ficar obeso, né? Uhum. Eu botei assim, passem uma nutricionista que ela tirará tus dúvidas e Uhum. te ajudará a perder peso de forma segura. Porque eu Isso, só não consegui botar o final. tá. Então, assim, ó, Dá. eu vou falar em espanhol e você vai ver se tá correto, tá? Passe em la nutricionista, que ella te ajudará, era isso? Tirará as suas dúvidas, Sim. né? Sacará, que ele sacará suas dúvidas, tá bom? Então, passe lá nutricionista, que ele sacará suas dúvidas, que é dúvidas, né? E como que era o final? E vai te ajudar a perder peso. E va ajudar-te a perder peso. A palavra peso se escreve igual. Então, passem lá nutricionista, né? Que ele sacará suas dúvidas e te ajudará a perder peso. Tá bom? Obrigada, Pro. De nada. Micaele. Micaele já fez, querida? Oi, Pro. Oi. Eu fiquei com dúvida nesse, acabei não fazendo. Nenhuma? Você não fez nenhuma? Eu fiz, Pro. Então fala uma que você fez, eu te ajudo a traduzir. Ô, Pro, os cachorros estão latindo aqui, não dá pra falar, tá muito barulho. Tá. Então escreve aqui no bate-papo que eu falo para você como que fica, tá bom? Miguel, e a sua, como ficou, Miguel? Tô fazendo ainda, Pro.
Me fala uma Eu já que fiz você... ela em português, agora eu vou passar para espanhol de novo. Tá, me Professora, fala eu posso uma... falar minha resposta? Deixa só o Miguel terminar dele, aí você fala a sua, tá bom, Felipe? Eu vou pular um pouquinho a Quer que eu Raquel. fale a minha em português, pô? Isso, fala em português. Tá bom. Medo de fenômenos atmosféricos como trovões e tempestades. Hum. Essa seria a sugestão para você dar um conselho. Que conselho você daria a uma pessoa que tem medo de fenômenos? Rezar e dormir. Se apegue a Deus, né? Então, você pode colocar te recomendo que rece e duerma, tá bom? Pode falar, Felipe, é Tá sua. bom, Prof, Hum. posso falar lá o C? Pode, Não, o pode D. ser qualquer uma que você quiser. Medo a ponerse obeso porque ha ganado muito peso? Uhum. Então, na verdade, Legumes e verduras. coma legumbres e verduras. Muito bem. Só não Ah, esquece. legumbres. Isso, legumbres e verduras. Só não esquece de colocar no início, te aconselho, te recomendo, a palavrinha que dá essa ideia aí, tá bom? Raquel, Uhum. você fez, querida? Sim, por aí já coloquei em espanhol. Pode falar, então. É a letra C para que eu peguei. Eu coloquei assim: afronta os temas em que tienes dificuldade e estuda bastante. E eu Muito coloquei para bem. ter autocobrança. Uhum. Ok, muito bem, tá certinho, parabéns. Gustavo, você fez, querido? Gustavo, tá me ouvindo? Sara? Eu pulei a Carol, depois eu volto pra Carol. Sara, você fez? Eu fiz, já passei para o espanhol também, só que eu vou falar, mas depois eu vou colocar no chat, porque às vezes eu falo alguma coisa e você não entende, né? Então, A pronúncia, né? Tá bom. te aconselho que se mantengas te alejado de las ventanas e trajes de traente com algo. Muito bem, parabéns, tá certinho. Te aconselho, isso aí. Você tá usando tu, né? Muito bem. A Ana Clara escreveu aqui o dela, né? Vamos ver o da Ana. Te recomendo que sigas esforçando-te e estudando para sacar boas notas e no cubre tanto. E no te cubra tanto, tá? Para ele não se cobrar tanto, né? A Sara já escreveu a dela também. Te aconselho que mantengas alejado de las ventanas e trates de distrair-te com algo. Perfeito, Sara. Isso aí. Carol, você fez? No tengas miedo, no es feo subir de peso, pero si te sientes mal, prueba una dieta de um nutricionista ou algum tipo de exercício. Perfeito também, muito bem. Isadora, falta pouco tempo, espero que a gente consiga corrigir. Faltou a Isadora e o Vinícius, né? Isa, tá me ouvindo? Vinícius, eu vi